Este projeto é realizado com recursos da Lei Complementar número 195 de 2022. O Ministério da Cultura e a Secretaria da Cultura do Estado apresentam Ilê Axé Omideuá, um terreiro assentado na lomba do Pinheiro, que tem por objetivo contar a história desse terreiro entramada, tramada e até destramada com a do bairro Lomba do Pinheiro, com a de Porto Alegre e especialmente tramada ou trançada com a história das mulheres negras, descendentes de iorubás, descendentes de povos bantus e de outros povos de África que para o Brasil e para o Rio Grande do Sul foram forçadamente trazidos e que aqui forjaram novos modos de viver, de falar, de cantar, de fazer ciência, de amar, de trabalhar, de cultuar suas divindades, que aqui forjaram novos modos de contar histórias. Congo, Benguela, Monjolo, Capim da Mina, Irua, Rebolo, Angola. Congo, Benguela, Monjolo, Capim da Mina, Irua, Rebolo. E a Beth deixou o episódio número 5 de mãos dadas com Lodê. Mas ainda assim, ela se sente cansada, com o semblante triste, não tem forças para caminhar, para trabalhar. O que estaria ocorrendo, Omideuás, com Iabete? Vocês sabem? Ela foi a uma outra Iá fazer um jogo e lá lhe foi dito que ela estava enfeitiçada. Vocês acreditam? Iabete enfeitiçada? Neste episódio número 5 do podcast Ilê Axé Omideuá, um terreiro assentado na lomba do Pinheiro, vamos ouvir como Iabete sai dessa situação e que pluriverso novo ela encontra. Firmezinha, Iá! No episódio de hoje, vamos conversar sobre a forma com que vou aceitando os efeitos da vontade de Oxum sobre mim, uma vontade que também é minha. E houve um episódio determinante, porque ser filha de Omideuá, que é uma qualidade de Oxum, que ela tem um cruzamento muito grande com o Obaluaê, com o Chapanã, com o Sapatá. E essa qualidade de Oxum, ela não permite que suas filhas sejam enfeitiçadas, peguem feitiço, porque ela é a mãe do feitiço. Ela aprendeu toda a arte do feitiço com o Sapatá, com o Mulu ou com o Obaluaê. E isso nos dá todo um aparato diferenciado das demais Oxuns e das demais Oloxuns e das demais pessoas do panteão.
Então, eu tinha uma fama, além de ser feiticeira e ter essa visão, né, do cristalino, já que a gente tem uma partícula de Urumilá no nosso cristalino, visto que Oxum e Urumilá dividem o jogo de búzios, o jogo divinatório, ela divide isso com o adivinho do panteão. Eu tinha essa primazia de não pegar feitiço. Mas e aí, um dia eu me sinto muito mal. Enfraquecida. Fraqueza nas pernas, e eu comia. Eu jantava, dali 10 minutos eu estava com fome. Eu almoçava, estava com fome, tomava café, estava sempre com fome. Uma fraqueza. E meus olhos caídos, e o meu semblante cansado, e uma fraqueza nos braços, nas mãos, nas pernas, vontade de dormir. Fui diagnosticada com feitiço. Estava enfeitiçada. Nossa Senhora. Aí então, eu fui na casa da mãe Yara. Por essa ocasião, fui jogar. Ela é uma mãe de santo muito boa no jogo. Eu chego lá e ela diz pra mim: olha, tu vai morrer. Vou morrer? É. Sim, tu tá com feição nas costas. E tu vai morrer se não fizer alguma coisa em 30 dias. É? O que eu tenho que fazer, mãe Yara? Tem que fazer uma mesa pros eguns. Quanto que custa isso? 9.000. Eu sei lá quanto que era 9.000. Era muito dinheiro. Eu não tenho esse dinheiro, mãe Yara. Não posso fazer nada, tu vai morrer. Me levantei. Vou morrer? Só se eu não for filha de Oxum Lobá. Só se eu não for filha de Amideuá, vou morrer. Caso contrário, eu não vou morrer. E aí, chegamos na mãe Reca. E ela fez troca. E fez mais uma. E fez outra. E nada. E nada. Não havia o que curasse. Era um feitiço tão grande que quando eu me deitava e me movimentava bruscamente na cama, eu enxergava a dita criatura lá nas minhas costas. Era uma mulher que estava numa bacia cheia de grãos. E ela era tipo o Sméagol do filme Senhor dos Anéis, sabe? É verdade, ela era isso. Ela era assustadora, ela não tinha cabelos e magérrima, pele e osso, os dedos compridos. Uma figura dantesca. Então eu procurava não me movimentar muito rápido na cama para não vê-la. E um dia eu fui almoçar ali no Partenon Tênis Clube com a minha irmã Eliane. E ela disse assim pra mim: o que tu tá sentindo? A tua aparência tá muito feia. Eu disse assim: tô enfeitiçada. Nossa, que horror, mas tu já fez alguma coisa? Já fiz. E deu resultado? Não, por isso que eu tô desse jeito. Que horror. Procura alguém pra te tirar esse egum aí, hein? Tu vai embalar o pé, disse a minha irmã, que também é de Oxum e de uma Oxum feiticeira, de Oxum no Pará. E naquele dia, logo depois do almoço, eu sinto fome, mas eu sinto uma vontade de comer churrasco. Muito grande. Porque eu chamei pelo meu avô, pelo egum do meu avô. Eu disse assim: avô, o que é isso? Como é que esses batuqueirinhos aí vão ganhar do senhor? O senhor é um grande batuqueiro. Seu filho nasceu na lei do ventre livre. E eu vou morrer pela mão desses batuqueirinhos? Aí sim, né, avô? Não dá. E aquela vontade de churrasco bem forte, de comer aquela costela. Eu estava muito fraca, mas muito fraca. Eu não conseguia me movimentar. Quando eu chego de noite em casa, eu vou até a minha mãe, até o quarto da mãe, para dizer para ela: mãe, vamos comprar uma costela para comer. Eu tô com uma vontade de comer churrasco. E ela me surpreende. A minha mãe tá com uma costelinha assim, 3 ossos na mão, puxando a carne com a mão, com os dentes, comendo aquele churrasco. Eu disse: mãe, mas eu queria comer um pedaço. E ela disse assim: não, eu já comi tudo, não tem mais nada aqui.
Mas, meu Deus, não tem como te convidar para comer esse pedaço aqui. Eu já mordi, eu já comi, só que ela não parava de comer. Eu saí dali muito desapontada. Ela tirava os pedaços da carne com os dentes e desfiava assim, com os dedos e os dentes. Eu senti aquela fraqueza, aquele desânimo e aquele desapontamento. E voltei para minha casa. E me deitei, dormi. No outro dia eu acordei. Eu não sentia mais nada. Mais nada. Diz a minha mãe até hoje que se eu tivesse comido aquele churrasco, eu teria morrido. Porque o Egum teria feito o seu sortilégio. Completado o seu sortilégio, que era comer em mim. Mas, com a sabedoria que eu tenho hoje, o Ogum queria me salvar. Ele veio e disse como é que eu iria me livrar daquele Ogum, daquela criatura mandada e deixada passar pelas minhas desobediências. Oxum me deu ar, Oxum Olobá, que significa a Senhora do Rei de Daomé. Ela não permite que suas filhas peguem feitiço, a não ser que suas filhas estejam devendo para ela, estejam erradas, estejam equivocadas e incorrendo na lei divina, que a primeira norma da lei divina, o primeiro valor da lei divina é a obediência. E naquela semana, daquele tempo em diante, eu não senti mais nenhuma fraqueza, não senti mais tontura, não senti mais nada. Eu estava pronta para acolher Oxum. Eu estava pronta para Oxum. Dezessete orixás foram enviados para criar o mundo, sendo a 17ª Oxum, única orixá feminina do grupo. Os 16 orixás masculinos criaram e organizaram o mundo, sem levar Oxum em consideração, deixando-a de lado. Terminada a criação do mundo, nada funcionava. Os vegetais não cresciam, as águas não fluíam, os animais não se reproduziam. Consternados, os orixás buscaram Olodumare, que os orientou a fazer sacrifícios e pedir desculpas a Oxum por terem desprezado sua participação, pois só ela poderia fazer as águas do mundo fluírem, para que a vida funcionasse. Assim, os orixás fizeram. A restauração surgiu quando Oxum tornou-se grávida de um menino de nome que ressona o nome do Odu, Axé Tuá. Eu já tinha comprado o terreno de número 212, do outro lado da rua, do seu Ramalho. E foi numa das épocas que eu estava doente, e eu contratei com ele, buscando sensibilizá-lo. Disse assim: seu Ramalho, o senhor vai me deixar cumprir a velhice da minha mãe longe daqui? Eu gostaria tanto que o senhor me vendesse esse terreno, então eu poderia viver a velhice da minha mãe com ela aqui, cuidando dela. Ele disse: mas então, menina, eu vou te vender esse terreno aqui, mas tu vais ter que esperar 2 anos para que eu possa sair daqui. Tudo bem, senhora, mas sem problemas. E esperei os 2 anos. Nesse inteirinho, o Abraão estava completando 2 anos e uns 3 meses. Chega minha tia Beri e diz assim: vem cá, negrinha, qual é a época que tu vai entrar para esse terreno? Tu já pode entrar, por que tu não entrou ainda? Ela é uma mulher de Oxundocô. Então eu disse para ela: não, tô esperando ele sair. Tá, mas ele não mora mais, ele já tá morando do outro lado ali. Vamos entrar de uma vez. E foi num domingo. A Beri me fez entrar no terreno. Eu entrei com o Abraão no colo.
pátio tinha tantas árvores que a gente empurrava o portão, empurrando as folhas daquelas árvores. O pátio não tinha grama, visto a copa das árvores deixar tudo muito escuro, né? Sem a penetração da luz solar. Eu entrei para aquela casa. Era uma casa de madeira, já com um certo desgaste físico, né, dessa casa, na parte material. Entrei, com o passar do tempo, eu terminei de pagar o terreno e comecei a planejar uma construção. Planejei uma construção, um remendo aqui, um remendo ali, até que um dia eu olho e digo assim, não vou remendar mais nada. Eu vou contratar uma construtora e vou fazer uma casa nova. E novamente eu recebi a visita do Exu da Lira, porque eu tô deitada no quarto, onde hoje é o fogão da cozinha da Oxum, bem ali ficava a minha cama. E eu olho pro forro, e tinha aquelas estrelinhas luminosas, translúcidas, né, que se iluminam com o apagar da luz. E eu olho pro teto, um teto deformado, madeira, como eu vinha de um período de adoecimento psicológico, o forro estava sujo, aquelas estrelinhas também. Eu disse, não mereço isso. Eu quero uma casa totalmente nova. Eu não mereço viver assim. E anunciei, Cláudio, nós vamos construir uma casa nova aqui embaixo. Aqui embaixo nós vamos construir uma casa. Ele falou, mas como? Teu nome está no SPC e o meu também. Eu vou tirar. Nós vamos tirar o nome do SPC. E nesse momento vem toda a formatação da casa lá de baixo, toda a arquitetura da casa. Eu enxergo. Me levantei dali no outro dia e nós começamos a busca de ter um nome que propiciasse um crédito pela Caixa. Minha Casa Minha Vida é o crédito que o governo dava para construir casas. Um dia, nesse interim, o João, que é construtor de casas, construiu a casa da minha mãe na frente, foi lá para terminar uns detalhes da casa dela, na área. E eu falei para ele, João, daqui a 2 anos tu vais construir a minha casa ali. Fui tirando o nome do SPC, fui fazendo as economias, não levou 2 anos. Nós conseguimos o dinheiro em 8 meses. Entre limpar o nome, fazer o crédito na Caixa, colocar o dinheiro e ele começar a construção. Nesse início de construção, esse Exu, aos mandos de Oxum, mandou cercar toda a frente da casa. Como as obras nas partes mais burguesas da cidade. Fechar todinha a frente. E eu fechei. Custou mais um dinheiro, sem problemas. Ele colocou as primeiras pedras e como tinha muitas árvores, ele tirou as árvores do interior da construção. Essa retirada, com a chuva que veio, uma chuva intensa, intermitente, criou um lodaçal. Então, quando nós entrávamos no pátio, a gente afundava nossos pés no lodo. Literalmente no lodo. Mais ou menos até a metade da canela era certo que o nosso pé afundava. A gente entrava de botas já. A obra estava andando, mas não em termos de construção. A construção não acontecia. Os homens iam para lá e passavam um dia sentados esperando a chuva passar. E aquela obra era por empreitada, mas também tinha um prazo que eu tinha colocado, que o construtor também tinha colocado.
naquele meu desespero, eu chamo a mãe Reca e apresento a obra para ela assim, e digo: olha, mãe, eu não consigo colocar as paredes para cima, porque não para de chover e os nossos pés estão afundando no lodo. Ela falou: sai, amanhã venho aí, me consegue 1 quilo de feijão, 1 quilo de amendoim e 1 quilo de milho. E mais umas varas de cambuim. E no outro dia, ela foi lá com o irmão de santo, colocou aquele milho, aquele amendoim todo na casa, do jeito próprio que ela fazia, limpou a casa, tirou bastante, ela disse que atirando aquelas pedras, ela ia resolver. Dali uns 3 dias, não mais que isto, o construtor chega para mim e diz assim: bom, Beth, eu vou ter que retirar meus homens daqui, porque não está evoluindo aqui. Eu vou ter que levá-los para uma obra onde eles trabalham internamente, porque aqui não tem como. Não para de chover e não vai parar de chover. Eu disse: não, mas essa semana eu tô pagando, essa semana eles vão ficar aqui. Eu tô pagando. Já paguei a semana para ti. Tá, então tá. No outro dia chega o mestre de obras. Ele coloca uma capa de chuva amarela. Eu sei que muitas capas de chuva até hoje são amarelas. Mas ele entra com aquela capa de chuva amarela. E ele diz para mim: dona Beth, eu achei a solução do seu problema. Eu peguei esse cimento aqui, ó. Ele tem um diferencial. Ele é um cimento para construir embaixo das pontes, para construir onde tem água. E eu tenho certeza que ele vai funcionar aqui. Eu disse: então tá. Se o senhor está pensando assim, eu lhe apoio. Vamos tentar? É só se for agora. Nisso, tá ali próximo ao meio-dia, porque eu chegava da escola 11h30, 15 para o meio-dia. E entra um passarinho, um beija-flor. Ele sobrevoa em torno da casa, essa marca, né, de construção, passa por cima da cabeça dele, passa por cima da minha cabeça e vai embora. Um beija-flor com chuva. É inédito. Aí eu entendi, é um sinal. Vai dar certo. Vai dar muito certo, você pode fazer. E ele começa a tirar a casa do lugar. Ele começa a levantar as paredes da casa com aquele cimento. O cimento acaba. Porque o João Batista não sabia que ele estava usando aquele cimento. Ele conseguiu para mim. Então, quando o João Batista vem para revisar a obra no final da semana, pensando em levar os homens, eu chego para o Batista e começo a falar algumas coisas que estão acontecendo na outra obra dele, da qual ele iria levar os meus homens, os construtores dali. E eu começo a revelar os acontecimentos desta obra. E ele pergunta para mim como é que eu sei. E eu digo para ele, porque eu sei. Agora, estes homens que estão aqui, é esses que vão construir minha casa, é esses que vão ficar aqui. Os que tu tem lá que estão dando problema, tu resolve. Aqui já está resolvido. Esses ficam aqui. Ele, naquele impacto, naquele desconforto que ele ficou, de saber que eu sabia o que estava acontecendo na outra obra, ele deixou esse senhor lá. E esse senhor levou a obra quase até o final. Só que no dia seguinte, ele foi na quarta, na quinta esse senhor levou o cimento. Na sexta ele veio para buscar os homens, fazer a revisão, buscar os homens. E no sábado eu fiz uma promessa. Eu falei: minha mãe, se a senhora erguer essa casa aqui, no meio do lodo, da chuva,
eu vou lhe entregar essa casa é sua. Essa casa é sua. E a senhora pode fazer dela o que a senhora quiser. E eu vou anunciar para minha família. Assim quis Oxum. E só foi. Ele construiu. Quando chegou dezembro, a construção começou por meados de março, abril. Março, abril. Quando chegou dezembro, a casa estava pronta. Eu já tinha comprado os móveis planejados, cozinha planejada, o quarto do Abraão planejado, o meu quarto, os móveis da sala de estar e os móveis da sala de jantar. E eu tô pegando a minha pasta, é um sábado, dia 11 de dezembro. O ano eu não me lembro. Eu tô pegando a minha pasta para sair, para ir decorar, para atender uns clientes. E o Abraão fala assim para mim: mãe, amanhã é aniversário do pai. Tu não vai fazer nada? Eu disse: ah, meu filho, a gente faz alguma coisa amanhã. Mãe, só que a nossa casa está desarrumada. Nós já podemos descer, nós já podemos morar aqui. Aí eu disse assim para ele: é verdade, meu filho, a gente já pode morar, porque eu já tinha mandado aplicar todos os móveis da cozinha, já tinha mandado aplicar todos os móveis planejados do quarto do Abraão e aplicar todos os móveis do meu quarto. E aí eu desci, junto com o Abraão e com o Cláudio, mas principalmente junto com o Abraão, todos os móveis da casa. Não fui trabalhar naquele sábado e ao final daquele dia, toda a casa estava montada. Toda. Com tapete, com tudo. A gente só foi desinformando tudo que estava formatado já para casa, estava guardado para casa. No domingo, foi uma grande festa, porque a festa de aniversário do Cláudio se transformou na festa de inauguração da casa. Aí foi a mãe Reca, a dona Santa, mais alguém do terreiro que estava com ela, uns 2 irmãos de santo. Hoje, que é a filha da casa, Viviane, que é prima do Cláudio. E nós fizemos uma grande festa de inauguração do terreiro, da minha casa, nesse terreno, onde é o terreiro, e do aniversário do Cláudio. Muito porque o Abraão, né, disse: mãe, a casa está pronta, vamos morar. Então vamos, minha filha. Foi realizada com recursos da Lei Complementar número 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo. Governo Federal, Ministério da Cultura, Lei Paulo Gustavo, Procultura, Rio Grande do Sul e Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul.